Muito bem, estamos na unidade 4 da disciplina Microbiologia Clínica. Bom, aqui na unidade 4 agora, a gente já estudou um pouquinho os fundamentos, a gente viu ali as possibilidades de patologia, né, de desenvolvimento de micro-organismos. Agora vamos pensar um pouco aqui, se tratando do diagnóstico, né, microbiológico, né? Então, vamos apresentar aqui métodos diagnósticos, né, como que a gente pode usar técnicas laboratoriais para identificar. Continuando um pouco ali da aula 3, né, da unidade 3, que a gente acabou finalizando ali falando sobre meios de cultura, né, meios sólidos, meios líquidos, meios diferenciados, né, seletivos, diferenciados. Muito bem, então vamos lá. O diagnóstico microbiológico vai ser uma parte essencial da microclínica, sem dúvida, né, porque vai ser o quê? A responsabilidade da gente achar, né, o agente causador de doenças infecciosas vai ser pela microbiologia, não tem como. Porque é ali que a gente investiga. Então vai fornecer, inclusive, informações para como a gente combate determinadas patologias ou agentes microbianos. Certo? 3 propósitos ali para a gente avaliar. Identificação direta, né, dos micro-organismos patogênicos. Detecção indireta, certo? Por meio de diagnósticos sorológicos ou análise molecular. Então, esses 3 pontos aqui, se eu falar de identificação direta, né, coloração de Gram, por exemplo, que a gente usa no laboratório, né, na parte prática, você vai ver, existe ali a coloração de Gram, para a gente identificar, né, bactéria. E indiretamente, a gente pode também, por meio de anticorpos, né, como que eu posso detectar isso aí? Por exemplo, um teste rápido de sífilis, a gente usa ali antígeno, anticorpo, é um princípio. Um teste rápido, na verdade, chamada imunocromatografia, você vai ter esse testezinho, uma plaquinha de teste, tá? Igual faz para o Covid, para o HIV, também tem para bactéria, uma bactéria chamada Treponema pálido, que é o que causa sífilis, tá certo? Então a gente pode fazer ali, identificar, isso seria uma detecção indireta, ok? E a gente também pode fazer uma análise molecular, como uma técnica chamada PCR, reação em cadeia de polimerase, para identificar o material genético do micro-organismo. Muito bem. Então, os princípios do diagnóstico, sabendo desses 3 passos, você tem alguns princípios. Coleta correta da amostra, conservação e transporte da amostra e rapidez na análise. Esses 3 pontos, né, eles vão trabalhar atuando aqui para a gente ter uma resposta importante, uma resposta rápida, né? Então, coleta correta, todo mundo que é da área da saúde sabe que todo procedimento em que a gente faz coleta, ou seja, vai coletar algo do paciente, precisa ser no local correto, precisa usar o material adequado, né? Principalmente no caso da microbiologia, para a gente evitar, essa é a palavra-chave aqui nesse procedimento, nesse processo, evitar a contaminação, ou espalhar, ou contaminar de forma cruzada, ou seja, se eu tirei do paciente, não fiz ali o processo correto, acabei passando esse para outro, e assim sucessivamente. Ou, durante o ato da coleta, o meu material foi contaminado. Isso acontece muito em exames de urina. Quando o laboratório ou a equipe de base não orientou o paciente, ele vai fazer a coleta de urina e trisca, às vezes, no órgão genital, compromete ali a amostra, mistura com outras bactérias externas que não estão diretamente lá na ureter, na bexiga, mas ela está externamente, misturou na urina, contaminou, a gente não vai saber depois diferenciar isso. Então é importante a orientação, tá? Também a conservação, outro ponto, né? Conservação, transporte adequado, porque a gente viu que o calor influencia, não é? Proliferação. Então, como que eu posso dizer que uma bactéria aumentou em tantos por cento de tantas horas, se eu deixei ela numa temperatura que ela é extremamente importante para ela, ela quer muito aquela temperatura, já vai interferir no meu resultado, tá certo? Então, o transporte também precisa ter o controle de temperatura, por exemplo, né? Que mais? A gente vai um outro terceiro ponto aqui, ó, rapidez na análise. Evidentemente que a gente precisa ter controle ali para evitar o quê? Ou a proliferação, né? Ou inadvertida, que a gente, na verdade, quer uma proliferação correta dentro do padrão, por isso que a gente coloca lá na placa, no agar certinho, controle de temperatura e tal. Mas quando a gente não faz a amostra numa análise correta, ela começa a se desenvolver ali de uma forma inadvertida, ou seja, eu não controlei a proliferação. E isso é ruim, que vai sair do meu desvio padrão na hora de dar o resultado para o exame. Muito bem. Ou evitar até mesmo degradação ali. Então, a gente viu esses 3 pontos.
relação direta aqui, né? A coleta correta, a conservação e a rapidez na análise, ok? Mas a gente tem que pensar também que tem que desenvolver técnicas, né? Para a gente poder fazer uma análise mais precisa, né? Então, temos ali vários corantes, né? Que a gente trabalha, né? Para identificar as bactérias positivas, gram-negativas, gram-positivas. Isso seria o diagnóstico microscópico. Por quê? Através da coloração dos corantes, a gente vai ter esse diagnóstico, né, visualizado diretamente ali por meio dos corantes. Né? Então, o corante, coloração de gram, por exemplo, né, vai identificar ali bactérias gram-positivas numa cor mais roxa, né, azul, devido à grande camada lá de peptídeo glicano, e as gram-negativas, o LPS, né, vai favorecer ali uma coloração mais rosa, mais avermelhada, né? Então, Escherichia coli, por exemplo, é uma bactéria que tende a fazer uma coloração mais rosa, tá certo? Que ela é uma gram-negativa, tá? Então, e aí tem vários corantes que vão ajudar a gente a trabalhar isso aí. E o cultivo, né, que eu falei para vocês na aula anterior, por exemplo, né, meios de cultivo, né, meios não seletivos, que permite a maior parte dos micro-organismos crescer nesse meio aí. Seria um agar, sangue, é um material, um meio de cultivo, ou seja, onde a bactéria consegue se produzir ali. A maioria delas podem ser cultivadas no agar, né, sangue, dentro de uma plaquinha, por exemplo. Tá? E os meios seletivos, né, já diferenciados, esse sim, agar McConkey, né, a gente tem o agar McConkey, que distingue ali os fermentadores de lactose, as bactérias específicas que fermentam lactose, né, de outros tipos, né, e aí inibe o crescimento de algumas outras, né, com características metabólicas diferenciadas, certo? Então, cada meio de cultura tem relação com o micro-organismo que a gente está observando, tá certo? E temos também o teste bioquímico ali, né, teste de catalase, teste da oxidase, que tem mais a ver com o processo de metabolismo da bactéria, né? Então, a catalase vai diferenciar, por exemplo, catalase positiva e uma catalase negativa, né? Estafilococcus de streptococcus. Esses streptococcus. Essas eu consigo diferenciar pela catalase, né? Então, e as oxidases? As oxidases eu vou conseguir identificar bactérias, né, aeróbicas, como pseudomonas. As pseudomonas são aeróbicas. Eu consigo analisar pelas oxidases, teste de oxidase, né? E aí por aí vai, você consegue ir vendo que dentro da análise clínica laboratorial, ou da microbiologia clínica laboratorial, por exemplo, a gente vai conseguir desenvolver dentro do teste molecular, né, que é a reação em cadeia polimerase, ou até mesmo o sequenciamento genético, né, vai determinar ali a gente identificar variantes desses patogênicos, né, ou dos novos patógenos, ok? E o diagnóstico imunológico, né, teste ELISA, teste de aglutinação, né, a gente teste rápido, como eu dei o exemplo da sífilis aqui, no caso da imunologia, né, tudo isso aí ajuda a gente a formar um arsenal para a identificação, né, das bactérias, ok? Então, como é que a gente vai identificar, né, interpretar os resultados aí? Vai depender de vários fatores, né? Qual o órgão, o sistema afetado, né? A concentração do micro-organismo, o histórico de cada paciente, né? Então, tudo isso aí vai elaborando ali um contexto que favorece o médico fechar um diagnóstico e tratar o paciente com base nas informações que ele está obtendo ali dos micro-organismos e os sinais e sintomas do paciente, obviamente, certo? Então, como é que a gente... uma coisa que precisa deixar claro nesse módulo ainda, eu vou falar sobre isso, né, nessa unidade, são um fator de biossegurança. A gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente trabalha com micro-organismo com potencial patogênico, né, por exemplo, Klebsiella, né, um tipo de bactéria, a gente vê lá nas infecções hospitalares, né, pacientes acamados, pacientes com tubo de oxigênio, vários problemas com biossegurança, e no laboratório não pode ser diferente, né? A gente tem um risco, assim como no hospital tem risco de infecção, no laboratório também. E além do mais, nos laboratórios, a gente não pode deixar que se espalhe para fora do laboratório, né? Então, por isso a gente tem, nesse módulo aqui, uma partezinha falando sobre os controles de biossegurança. Isso é fundamental em microbiologia, tá certo? Então, tem lá os níveis de biossegurança, NSB, tá certo? Então, os laboratórios em si que vão trabalhar com patógenos de alta periculosidade, ou seja,
grande potencial patogênico, né, de causar inclusive pandemias, ou epidemias, pandemias, tem que ser o laboratório adequado. A gente não faz isso em qualquer laboratório, né? Então, NSB1, NSB2, NSB3, NSB4, né? Por exemplo, como é que eu vou trabalhar um vírus Ebola? Né? Não é em qualquer laboratório, veja. É um risco, né? Eu teria que trabalhar em um laboratório ali de nível 4, NSB4, né? Altamente infeccioso esse vírus, né? Então, e aí vai, né? O N2, o NSB2 manipula patógeno que causa doenças leves, né? Como Escherichia coli, tá? E aí assim vai. Então a gente tem os níveis que vão ajudar a gente a entender. Por isso, boas práticas, você nunca deve esquecer, e controle ali, né? Vai usar determinadas bactérias, determinadas movimentações. Tem as gabines de fluxo laminar, né? As gabines de controle biológico, né? Garante ali a manipulação correta dos patógenos, né? Ou agentes possíveis causadores de patogenias, tá bom? Então a gente precisa ter esse entendimento. Esta foi, na verdade, a sua unidade 4. Nós vemos na unidade 5.